Beleza. Beleza. Pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui para fazer uma live, para bater um papo com a Camille e com o Elton. Eu gostaria de desejar parabéns ao Campus Campinas, ao Instituto Federal de Campus Campinas, e principalmente de agradecer a presença da Camille e do Elton aqui com a gente, que são dois queridos, que são dois assim, dispostos a passar uma aventura virtual com a gente, né, e falar um pouquinho sobre negritude. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem quem vocês são, e a gente vai começar a nossa roda de conversa. Sejam bem-vindos, Camille e Elton. Obrigada. Pode ir lá, Camille, fica à vontade. Tá bom. Boa noite. Eu me chamo Camille Miranda, eu sou doutoranda do Estudo da Linguagem da Unicamp. Eu trabalho, atualmente, na verdade, eu venho trabalhando isso desde a minha graduação, já tem um tempinho aí, que é com pesquisas envolvendo descrição e documentação de línguas indígenas. E a partir disso, né, foram vários momentos assim que eu tentei ver o porquê pesquisar, né, línguas indígenas, por que pesquisar a cultura, e também pela minha descendência, né, eu tenho descendência indígena, negra na minha família, muito grande, né? Eu sou do norte, e isso eu vim questionando, né? Trabalhando desde a graduação, e no doutorado eu continuo fazendo esse estudo, mas numa perspectiva formal, né? De estudos formais sobre descrição dessas línguas. E por enquanto é isso. Legal. Obrigado, Camille. A gente vai fazer uma rodada de apresentação, depois eu faço algumas perguntas também, que eu tenho curiosidade de saber. Eu acho que quem assiste a gente aqui também tem curiosidade de saber. Manda bala. Meu querido, eu queria cumprimentar a Camille, né, pela parceria aí de doutorado, parceria na Repense e agora parceria aqui nessa live, e agradecer, Leandro, muitíssimo a você e a todo o pessoal aí do Instituto Federal de São Paulo do Campus Campinas, né? Nesse momento importante, que é a comemoração dos 7 anos do Instituto, e trazer um espaço como esse, bater um papo como esse necessário e fundamental, né, para esse momento, é muito importante. Então, eu queria te agradecer não só pelo convite, né? Estou muito grato, estou muito feliz de estar aqui, principalmente por ser com você, mas também pela iniciativa, né? Não só pelo convite, mas pela iniciativa como todo, que é de promover esse espaço, que é fundamental. Bom, eu sou o Elton da Silva de Fátima, eu sou professor atualmente do Instituto Federal de Alagoas. Eu estou aqui no interior, no sertão. Aqui está um calorzinho, não sei como é que está aí no estado de São Paulo, né? Vocês estão aí, Campinas faz um friozinho essa época do ano que eu sei, eu estava aí ano passado, né? Mas aqui no sertão está um calorzinho, como é de costume. Aqui eu trabalho nos cursos técnicos e também no curso superior, educação à distância, né? E eu também, assim como a Camille, sou doutorando, né, em linguística lá no Instituto de Estudos da Linguagem. Eu trabalho com a teoria da análise do discurso e, desde a graduação, eu venho trabalhando com questões, com modos de significação sobre questões de gênero e sexualidade. Mais recentemente, eu vim dando mais atenção teórica, embora isso tenha sido sempre uma atenção política, né? As questões de raça também, e o modo como essas questões de raça estão atravessando outras questões, como as de gênero, de sexualidade, tudo isso também, né, se a gente considerar as questões de classe, né, que são muito fortemente marcadas numa sociedade desigual como a nossa, que é a sociedade brasileira. Eu faço parte aqui no IFAL, no Instituto Federal de Alagoas, do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né? E a gente, por conta da situação de pandemia, a gente está atuando digitalmente, digamos assim. O endereço da nossa página no Instagram é @ifalsantana. No decorrer dessa fala, a gente vai falar de muitas páginas, né? Mas eu queria dizer dessa, que é um núcleo que é muito caro para mim, que é o meu lugar de
de elaborar as questões étnico-raciais atualmente, né? E nesse grupo, né, a gente tem muitas dificuldades de trabalhar, de colocar os nossos projetos em prática, até por conta de barreiras institucionais sobre as quais a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, creio eu, né? Mas a minha ideia é trabalhar esses modos de representação das questões étnico-raciais, principalmente na mídia, né? Que tem uma forte discussão, né? Você tem uma notícia na mídia repercutindo sobre tráfico de drogas, e aí você vai ver, quando noticia lá uma manchete, jovem de classe média é preso com drogas, né? E aí, é um rapaz branco, morador da zona sul do Rio de Janeiro. Fornecedor, né? Quase um empreendedor, se bobear. Mas se for negro, diz lá, jovem negro traficante, né? Então, quer dizer, todos esses modos de significar essas distinções, essas desigualdades no que se refere às questões étnico-raciais têm me interessado, né, de um modo geral. Na tese, eu não toco, na minha tese de doutorado, né, eu não tenho tocado diretamente nas questões raciais, né, eu tenho ficado nas questões de gênero e sexualidade, que já tem dado bastante trabalho. Mas estou aí, né, me movimentando politicamente, construindo a Repense, que é a rede de pesquisadores negros em estudos da linguagem, sobre a qual a gente também vai falar um pouquinho, e estou aí, então, nesse labor, tanto teórico quanto político, com essas questões todas, viu? Gente, obrigado. Olha que legal, né? É uma apresentação para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando, né? Você pode ver que os dois estudam linguagem, né? Os dois trabalham com questão de etnia, os dois trabalham com essa questão muito forte, tem um significado muito forte, né? Pessoal e profissional. E aí o que eu queria colocar aqui também, né, gente? Qual que é o tema que a gente está discutindo hoje, que a gente está dialogando hoje? Nós estamos discutindo algumas... Pensa assim comigo, né, professor? Eu começo a pensar em bolinhas, né? Em PowerPoint. Pensa assim, ó. Linguagem. Vamos pensar ambiente de trabalho. Vamos pensar racismo. Vamos pensar dificuldades ou desafios para aqueles que são mais otimistas. Né? E vamos pensar no ambiente acadêmico, que é o nosso ambiente, né? Que é onde nós estamos no nosso contexto. Né? Eu também faço doutorado, mas não estou aqui para falar de mim, para falar de vocês. Aquele cara já vai ali se corrigindo. Né? Então, olha, gente, eu agradeço muito mesmo, só para terminar essa parte inicial, os dois terem vindo falar um pouquinho com a gente aqui no IFSC de Campinas, né? Porque esse assunto sobre negritude aqui para nós, ele hora ou outra ele aparece. Nós tivemos colegas que já trabalharam as temáticas, eu não vou falar nomes aqui até mesmo porque eu não sei de todos, mas nós já tivemos trabalho com negritude, né? Outros professores já fizeram. Eu gostaria também de contribuir, e é isso que eu estou fazendo, chamando o Elton e Camille, que são pesquisadores, são negros, estudam a temática e se movimentam politicamente por uma rede de pesquisadores negros. Como é que é esse negócio dessa rede aí, Repense? Repense o quê? Como é que é esse negócio? Quem pode... Como é que é isso aí? Explica, gente. Eu sei, tá? Gente, eu estou perguntando, né? Quem está assistindo aí? Mas eu acho que o Elton pode iniciar, porque a Repense, na verdade, teve toda uma causa por conta dele, né? E eu acredito que a Repense só para falar um pouco sobre a Repense, eu acredito que ela é uma rede muito importante, né, para dar uma voz, né, aos pesquisadores negros que, querendo ou não, dentro da academia ainda somos muito silenciados. Né? Como pesquisadora negra, eu posso dizer, eu acho que o Elton também, e também porque ele passou por várias situações recentemente sobre isso, e eu dou a palavra para ele falar mais um pouquinho mais, assim, porque dessa iniciativa a partir dele. Antes, Camille.
Elton, antes de você falar, deixa eu só colocar mais uma coisinha. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que não. Fala, vocês pesquisadores negros, têm espaço de voz e de fala assim na academia. Que papo é esse de que são silenciados, como a Camille falou? Tem gente que não concorda. Essa provocação última que o Leandro fez é muito interessante para a gente pensar esse mito da democracia, né, que ele coexiste em várias instâncias, né? Existe o mito da democracia racial, que é uma questão que nos atinge nacionalmente, que é a ideia de que o Brasil é um grande paraíso das raças vivendo harmonicamente. E tem também esse mito mais imediato aí, que é de que, a academia é o espaço do debate, é o espaço da conversa, né? Mas a gente tem visto vários indicativos, vários indícios e várias evidências de que não é assim, né? Não é assim que acontece. Quando a gente olha o espectro da universidade, embora nos últimos anos a gente já tenha visto um grande avanço, né, com relação à presença de pessoas negras, né, nas universidades, nos bancos das universidades, a gente ainda vê uma disparidade muito grande quando a gente olha para a sociedade brasileira de um modo geral e vê que, a gente tem 46%, em torno de 46% da população brasileira que é branca, então uma maioria que não é branca. Mas nos bancos da universidade não é assim que acontece, né? E eu não estou falando só da universidade, dos discentes, a gente está falando também dos professores, dos funcionários. Quando a gente olha para os professores, a gente vê menos dessa representação. Então, como que a gente pode, né? Como que a gente pode concordar com uma pessoa como essa que o Leandro falou, que diz que não tem lugar, tem voz, se a representação não é paritária, se a representação não é igualitária, se ela não representa, né, o modo como a sociedade brasileira existe, né? Somos quase 54% de pessoas não brancas, mas não somos sequer perto de 50% dos professores, por exemplo, né? Todo mundo que está escutando aí a gente pode fazer esse exercício. Quantos professores negros você já teve, né? Isso aí você pode pensar desde lá do ensino fundamental, no ensino médio, também no ensino superior, na pós-graduação. Quantos os professores? Será que esse número de professores, né, se é que existe algum, que em muitos casos não tem nenhum, né? Será que esse número de professores representa paritariamente a sociedade brasileira? Você tem pelo menos 50% aí de professores negros? Então, eu acho que só esses dados que a gente pode recuperar facilmente consultando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele já coloca em xeque essa questão de, tem voz, tem espaço, né? Não estou dizendo com isso que nós negros vamos ficar calados diante das coisas que a gente presencia, né? Mas, em termos de representação, né, em termos de força política dentro de uma instituição, de força política enquanto grupo, né, a gente não pode falar de garantia de lugar, de garantia de voz, enquanto a gente não tiver minimamente uma paritariedade tanto racial quanto de gênero também, né? Tem gente que fala, desculpa cortar sua fala, que às vezes não tem, eu vou fazer um gesto, tá? Eu prometo fazer pouquinho, você complementação. Meus professores é punk, velho. Não vou fazer menos interrupt também não, Camila, se eu fizer isso, você dá uma na minha cara. Cara, tem gente que fala não tem tanto professor negro por causa da competência. Tem a questão do mérito aí. Tem a questão da competência. Tô fazendo papel de provocar aqui. Se não tem, é porque não estudou, é porque não se esforçou. Como que isso se encaixa agora? Quem quiser falar, tá, gente? Tô provocando aqui o papo. Não, eu acredito que isso é muito que o Elton falou, né, sobre essa questão de a gente fazer uma própria auto-reflexão de quantos professores negros a gente teve durante a nossa vida, tipo a vida da educação básica até na academia. E quando a gente vê, tipo assim, não tem pessoas, não tem professores negros por conta, sei lá,
por falta de quê? Tipo, a maioria da população que são populações, né, que são negras estão na periferia, né? E nem todo mundo tem esse negócio das oportunidades e tal. E dizer que eu acho isso muito ruim, né? Muito dizer que todos nós temos a mesma oportunidade, porque todos nós somos já igual e tal, sendo que as oportunidades são diferentes, né? Eu vim da periferia e eu sei muito bem como é isso, sabe? Eu tive oportunidade, privilégios e tal, mas eu conheço pessoas que tinham que trabalhar muito cedo, que tinham que ajudar o pai, ajudar a mãe, e adentrar numa universidade pública e tal, pagar um cursinho, essas coisas todas, né? Já com o ensino básico, pelo menos no Pará, o ensino básico acho que é do Brasil todo, é um ensino fragilizado, com vários tipos de situações que prejudica, né? Ter as pessoas negras entrarem na universidade. E dizer que é por mérito, não, eu acho que isso é uma grande, tipo, injustiça na minha parte, pensar nisso, sabe? Achar que tanto pessoas negras como pessoas brancas têm as mesmas oportunidades, são iguais, e a gente sabe muito bem que a situação do racismo do Brasil não permite que isso aconteça. Eu, como estudioso da linguagem, né, complementando isso que a Camille está trazendo, que é fundamental, eu tenho me visto um viciado em desconstrução de falácias que é um fato de linguagem, né? E a meritocracia é uma grande falácia. Dizer de meritocracia em um país com condições extremamente desiguais, como essas que a Camille exemplificou, é uma grande falácia. Eu estou aqui com os últimos dados do censo do IBGE e entre a população branca, nós temos 24%, né, de pessoas com ensino superior completo. Isso quer dizer que em cada 50, metade tem um ensino superior completo. Já entre pessoas negras, esse índice, essa proporção cai para 10. Isso quer dizer que entre 10 pessoas negras, apenas uma tem ensino superior completo. Eu acho que isso é um bom indicativo para a gente pensar uma coisa. Bom, por que não há professores, não há tantos professores negros? Bom, porque essas pessoas não estão conseguindo se formar no ensino superior. E não estão conseguindo se formar no ensino superior porque a gente tem diversas barreiras, né, construídas socio-historicamente na sociedade brasileira que impedem a população negra, né, de se capacitar, de chegar aos bancos universitários. Isso tem a ver desde essa questão que a Camille colocou, né, que a maioria da periferia é constituída por pessoas negras e, bom, as universidades não estão na periferia, né? Então, você já tem aí, só para dar um exemplo muito bobo, você já tem aí uma distinção que é o seguinte: para eu, ainda que eu lute, brigue, faça das tripas coração, né, dê nó em pingo d'água e consiga passar na universidade, eu tenho que me manter lá. E para eu me manter lá, eu preciso me deslocar. Muitas vezes, em algumas cidades, que só tem uma universidade federal, por exemplo, que é o caso aqui de Maceió, capital de Alagoas, você tem que se deslocar quase 2 horas de ônibus para chegar na universidade. Isso demanda custo, tempo. Então, se uma pessoa trabalha, né, num setor de comércio para poder se sustentar, né, e pagar os seus estudos, em que condições essa pessoa chega à noite, por exemplo, para estudar no curso para o qual ela passou? Então, para retomar, por que essa questão da meritocracia é uma grande falácia? Há diversas barreiras colocadas para a população negra no Brasil, impedindo que essa população consiga se formar, se especializar e, por conseguinte, né, adentrar aí os espaços, né? Nós três aqui, né, nós somos exceções, infelizmente, dessa regra, né? Eu olho os meus colegas, né, o meu quadro de professores, não é só agora que eu estou no Instituto Federal de Alagoas, não. Isso há muito tempo, né, nas redes municipais, nas quais eu já dei aula, né, no ensino superior, eu já dei aula na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também. A gente olha e a gente não encontra, né, professores negros, a gente não encontra. Entre os discentes, a gente já tem visto um movimento muito bonito, né, mas ainda muito tímido para corrigir
essa diferença sócio-histórica que está posta na sociedade brasileira. Então, para dizer, Leandro, que às vezes, quando essas pessoas dizem, né, tem poucos professores negros é porque não querem, né? Eu acho que tem uma falácia aí, né, como eu já disse, mas tem também um pouquinho de cinismo, né, funcionando aí. Porque esses dados que eu trouxe aqui agora sobre a formação, né, no ensino superior, elas estão disponíveis para todos, né? E aí eu percebo que as pessoas, às vezes, elas preferem continuar no preconceito, né? Preferem continuar achando que o racismo não existe, preferem continuar achando que o racismo é uma coisa do passado, que hoje em dia já está tudo superado, que os negros não melhoram de vida porque não querem, do que ir simplesmente fazer uma busca de dados, refletir sobre isso, buscar informação, né? Assistir uma palestra como essa que a gente está, uma roda de conversa como essa que a gente está fazendo hoje. Então, acho que tem um pouquinho de cinismo também aí que a gente tem que considerar dessas pessoas, né? Tem muita gente que não tem acesso à informação, mas tem algumas que não buscam porque não querem, né? Também. Então, né? Desculpa estar te cortando. Não, imagina, a questão mesmo do privilégio branco, né? Dentro da academia, uma academia totalmente embranquecida, né? E aquele privilégio de sempre... quais são os conhecimentos que a gente tem, né? De quantos autores negros a gente tem, em toda, tipo, a nossa vida, na minha vida acadêmica, quantos autores negros eu tenho que falem sobre tal assunto que eu trabalho, sabe? Sempre tem essa questão dessa supremacia branca. Os professores, quantos professores, como o Elton já tem colocado, e amigos, né? Porque por mais que tenha, que bom que tenha um movimento já um pouco maior dentro da universidade de pessoas negras, mas ainda é um movimento pequeno. Se a gente vê que há uma branquitude, e é como a Glenda Quilombola vai falar assim, né, que a academia ela é violenta. Por que ela é violenta? Porque ela silencia. Ela silencia, ela nos embranquece, e aí tem outras questões aí, que tem aquela hierarquia do poder. O que é científico, o que não é. O que o branco faz é científico, e o que se eu pesquisar questões raciais é menos científico por conta disso. Camille, então, Camille, você sente que essa questão do menos científico, você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo agora. Tá legal. Sim. Diego, vai falando aí, hein? Diego, o nosso suporte. Muito obrigado aí ao Diego, muito obrigado aí acompanhando a nossa live. Ô, Camille, você sente que a sua pesquisa, ela às vezes para você mesma, ou você já ouviu de alguém, né, algum comentário de que ela é menos científica porque você pesquisa línguas indígenas? Então, no caso da minha pesquisa, ela vamos dizer assim, que para a academia pesquisar uma língua indígena, né, não é uma língua tipo europeia, né, não é uma língua do eixo eurocêntrico. Então, é conhecida como línguas exóticas, às vezes línguas que são difíceis, mas são línguas diferentes, né? A linguagem é isso, né? Existem vários tipos de língua, vários fenômenos linguísticos. Eu, de fato, já escutei isso, né? De falar assim que não é tão científico assim, ou então... Mas já vi casos, não, que agora está crescendo bastante esse conhecimento da tipologia, né? Para conhecimento de fenômeno linguístico e tal. Na questão, assim, do formalismo, eu não vejo tanto isso. Mas, por exemplo, se eu for querer pesquisar alguma coisa como eu sempre faço um estudo meio paralelo com a análise do discurso também, às vezes... tentando falar sobre um pouco desse silenciamento também nas comunidades indígenas, porque os indígenas também são muito silenciados, né? E sempre é o outro, eles são sempre vistos como objetos, não como sujeitos. Então, eu tento entender como é que esse contato com esse outro, com esse branco, se deu, e como é que eles vejam isso, né? Então, tipo, se eu for trabalhar uma questão mais assim, antropológica, discursiva, eles vão dizer, não é tão científico isso, não. É a mesma coisa se você for querer trabalhar questões de raciais, questões de falar sobre questões de sujeitos, sejam
eles negros ou indígenas, mas só pelo fato de eu estar trabalhando uma questão mais antropológica, então mais mesmo da questão do sujeito, eu não vejo isso como científico, né? A gente tem muito de achar que é científico aquilo que é o mais formal, né? Que tem, tipo, o mais ligado, vamos dizer, uma linguística mais gerativista, vamos dizer assim, como por exemplo. Aí é isso, né? Então, a academia, ela vê muito, né? Tipo, pelo menos os sujeitos indígenas vê muito como objeto, né? Já não sei, mas o que eu percebo é até uma autocrítica mesmo de não ver esses sujeitos como sujeito, dono da sua língua, dono da sua cultura, mas sim como objeto. Isso também acontece com nós negros, né? Que às vezes, toda vez a gente está trabalhando, é sempre a nossa cultura, sabe? A nossa religião, né? De matriz africana, sempre é o outro, o branco que está estudando. É uma coisa que eu fico tentando me questionar, né, o porquê desse outro estar estudando questões, por exemplo, de religiões africanas e, né, quando eu tenho que, por exemplo, eu sempre fico muito incomodada para saber questões de orixá, eu tenho que ir para o Pierre Viegé, que é um antropólogo francês, não que o trabalho dele seja um trabalho que não seja considerado ruim, não. O trabalho dele é bom. Mas eu fico pensando assim, quantos pesquisadores negros poderiam estar nisso, né? Para ver como é que há essa diferença, né? Entre quando você vai estudar essas questões do sujeito, né? Do sujeito indígena, do sujeito negro. Tem a questão também do argumento de autoridade, ou assim, do lugar de autoridade, da legitimação de uma autoridade. Você vai estudar o francês para falar sobre o negro, porque ele é facilmente aceito e ele é francês, né? Uhum. Então, é uma coisa, um questionamento muito legal esse que você levantou. Na verdade, um questionamento não, um fato, um recorte muito interessante, né? Porque a gente acaba, dentro da academia, não observando isso, né? Pode falar. Não, eu só ia comentar que porque acho que nessa questão tem um outro ponto interessante, que é a existência do funcionamento de um imaginário, né? Esse imaginário sobre o europeu como produtor do conhecimento, né? Como aquele que vai vir trazer o conhecimento, foi aquele que nos descobriu, né? Dizem alguns. Então, tem todo um imaginário sobre isso que eu acho que dá para a gente tocar também num outro ponto muito importante que a Camille falou, que é o fato da ausência, né, de referências, tanto professores quanto colegas, mas também na bibliografia, né, de pessoas negras, né? A gente sabe que se a gente olhar a formação docente de um modo geral, mas mais especificamente a formação de letras, que é uma ausência enorme, né, de referências negras. Isso tanto na parte de linguística quanto na parte de literatura, né, que a gente também estuda. Inclusive nas obras literárias, né, não só nos textos teóricos de literatura, mas nas obras literárias também. Isso tudo vai produzindo isso que o Leandro falou, vai constituindo esse lugar de autoridade, né, através de um imaginário, né, que vai colocando, né, vai produzindo, né, vai permitindo que o branco continue ocupando esse espaço de referência teórica e não vai cedendo lugar a tantas outras reflexões que a gente tem sendo produzidas por aí, né? Aí só para finalizar, Leandro, porque essa também é uma discussão que envolve a nossa relação do Ocidente com o Oriente, né? A gente tem também aí uma questão que é étnico-racial muito importante de pontuar, né? A gente não só não tem autores negros brasileiros, mas a gente não tem contato com uma série de discussões epistemológicas, filosóficas, que dão sustentação a uma série de modos de pensar as coisas, inclusive a linguagem, que estão sendo produzidos no Oriente, na África, na Ásia, etc. Né? Essa é uma questão que a gente tem que pensar também. Tem uma pergunta, Welton. Você falou assim, eu pego a palavra, né, tua,
Você falou, vamos pela materialidade linguística, né? Somos todos estudiosos da linguagem. Então, você falou aí ceder espaço. O branco ele vai ocupando e ele não cede espaço. Isso significa, eu entendo, que ao longo da história, socialmente falando, ele performa um papel, a branquitude performa um papel e não cede espaço. Eu tenho uma pergunta. Você acha que é possível a cessão de espaço, que ele ceda espaço de modo consciente, eu vou até ser aqui mais genérico, tá? Senso comum, que ele saia gentilmente, né? Que ele saia da frente gentilmente, porque eu vou amarrar essa pergunta da academia e vou tentar fazer uma ponte com a questão do mercado de trabalho. Se na academia você vê que ele cederia espaço gentilmente, porque a gente percebe que a academia é uma questão de luvas, de pelica, né? Mas no mercado de trabalho, que é facada, porrada, tiro e bomba, você acha que seria possível? Eu vou recuperar esse enunciado, né, essa coisa do CD, com outro enunciado que eu acho que circula muito, que todo mundo já deve ter ouvido por aí, né, que na discussão sobre cotas, quando ela se intensifica, normalmente você vê alguém, né, eu já vi isso circular várias vezes nesse enunciado, de alguém branco indo reclamar assim na discussão sobre cotas. Não, mas aí ele vai ficar com a minha vaga, né? E aí eu recupero esse enunciado para pensar assim, que é isso, cara pálida? Mas a vaga já é sua? Né? Porque para dizer minha vaga, antes de disputar o vestibular, a pessoa já tem que ter muita certeza de que a vaga é dela. É um pronome possessivo, indica posse, né? E o que isso diz para mim, né, Leandro? Do modo como essa pessoa que é branca está significando esse espaço que é a universidade. Ele projeta imaginariamente a universidade como um espaço dele, porque ele sabe que a universidade é um espaço socio-historicamente branco, né? Então, veja como está tudo ligadinho aí. Então, esse negócio eu falei ceder espaço porque, assim, eles têm tanta crença de que aquilo ali é deles que é isso, assim, tem que pensar em seção, né? E quando eu estou falando assim deles, né, dos brancos, enfim, eu não estou falando aqui estou tentando me afastar o máximo possível de pensar um sujeito muito intencional, né, um sujeito maldoso, que é aquela pessoa maledicente, racista. Não, eu estou pensando um racismo que afeta a todos nós e que fala pela posição social que a gente ocupa, né? Se a pessoa, ela está nessa posição de branco, de classe média, né? Se ela teve sempre certeza toda a sua vida que ela faria um curso superior, diferentemente de nós negros, isso para a gente é uma incerteza o tempo todo. Eu não sabia se eu estaria aqui hoje, né? Uma pessoa branca de classe média, ela nasce com a certeza de que ela vai fazer um curso. Ela só precisa saber qual. Então, quer dizer, ela já significa esse espaço como dela, né? Ela já tem a universidade como espaço dela. Então, assim, eu não estou pensando numa pessoa mal intencionada, maldosa, de um branco maldoso. Não, existe também, né? Mas eu estou pensando que a pessoa, quando ela é produzida nessa posição, dificilmente ela vai conseguir pensar diferente se ela não tiver contato numa discussão como essa que a gente está fazendo. Dificilmente ela vai se colocar na posição de ceder um pouquinho. E aí, já respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente, nós do movimento negro, né? E aí eu vou falar um pouquinho da Repência em seguida, nós do movimento negro, quando a gente se organiza e pauta as nossas questões, a gente convida aqueles que estão dispostos a ceder um pouquinho, e a gente convoca aqueles que não querem ceder a ceder um pouquinho também, porque, diferentemente da maneira como eles projetam imaginariamente a universidade não é deles, ou melhor, não é só deles, é nossa também. E a gente precisa ocupar esse espaço, né? E é por isso... Diga, Camila. Não, termina. Não, e é por isso que a gente tem se dado conta, né, diante de todas essas ausências que a gente já foi pontuando aqui, de professores negros, de referências negras nos nossos estudos, a gente olha
né, para uma área científica, né, que é muito cara para nós enquanto pesquisadores, que é a linguística, e a gente não consegue se ver representado, né, nem nos espaços de decisão, nem nos espaços de produção do conhecimento, nos quadros de financiamento, né? Os pesquisadores negros são uns aos outros, de vez em quando acontece alguma coisa que eles começam a enxergar todos os negros, né? Mas isso é datado, né? E isso dá para comprovar, né? Então, é diante dessa ausência que a gente está propondo a Repense, que é a Rede de Pesquisadores Negros em Estudos da Linguagem, para poder produzir, a partir dos poucos que somos, um espaço de acolhimento e de promoção de pesquisadores negros em estudos da linguagem e de divulgação dos trabalhos que são produzidos por esses pesquisadores, seja de questões étnico-raciais ou não, né? Pessoas negras não são obrigadas a produzir ciência só de questões étnico-raciais, de negritude, né? A gente tem na Repense pesquisadores... Também, né? É uma questão que pessoas pensam que nós negros só podemos estudar questões étnico-raciais, né? Não tem outro tipo de estudo, mas não. Eu acho que a Repense ela veio muito para isso que o Elton falou, né? Só colaborando um pouco com o que ele falou, né? Reafirmando, na verdade, eu acredito que a Repense ela foi criada nesse sentido de nos solidarizar com a nossa dor, né, também pela questão do que a gente passa, né, pelas nossas pelo silenciamento que vem, querendo ou não, esse silenciamento ele está presente, infelizmente ainda continua, e também veio para nos acolher, né, acolher a nós pesquisadores negros, acolher as nossas pesquisas, né, e nos dar a nossa voz, né, ter a nossa voz dentro de uma rede que nós podemos ser escutados, né? Que nós podemos ser acolhidos e, ao mesmo tempo, divulgar nossos trabalhos, seja eles de étnico-raciais, seja eles formais, seja eles de análise do discurso, mas que são trabalhos que nós sim fazemos pesquisas, que nós sim fazemos ciência. E eu acho que a Repense vê muito isso, né? Para divulgar esse nosso trabalho, né? Nosso trabalho acadêmico, mas também, além de nos acolher, também mostrar, né? Mostrar quem são os pesquisadores negros que estão aí na academia, quem são nós, né, que estamos fazendo ciência, e sair um pouco desse privilégio branco de achar que a academia é apenas um lugar de pesquisadores brancos, mas tentar desconstruir isso, e eu falo muito, tentar se desconstruir, se descolonizar também, né? Saber se descolonizar, porque essa questão, a academia, para mim, eu vejo ela como um lugar também de muito colonialismo, sabe? Você é uma hierarquia de conhecimento, a minha pesquisa é mais científica que a pesquisa do colega lá. E se for uma pesquisa étnico-racial, e não é a científica, né? Não é tão científica assim. Então, tipo, o que é científico, sabe? É tipo assim, e quem é que determina isso? E eu estava lendo a Glenda, né, e ela fala uma coisa muito interessante, que historicamente esse espaço, que é a academia, ela tem um estudo que os brancos, eles que vão deter o que pode ser científico, o que não é. Então, a gente tem que saber desconstruir isso, sabe? Desconstruir isso dentro da academia. Eu acho que a Repense vem muito para isso também. Sim, e aí a gente não poderia deixar de citar, né, que a iniciativa de construir a Repense foi inicialmente, né, do Rafael Paritins e da Larissa Fontana, né? O Larissa Fontana e Rafael Paritins. E porque eles, mediante um acontecimento que eu vou citar em seguida, viram, né, a necessidade de fazer algo urgente, né, diante da conjuntura que estava colocada, que era uma conjuntura injusta, de silenciamento, como isso que a Camille vem falando, e de uma extrema ausência, né? E para falar, e aí depois foram se congregando várias pessoas, né? E hoje a gente é uma rede com mais de 100 pessoas, da última vez que a gente verificou, está mais de 150, não foi isso? Pesquisadores de todo o país. Até do mundo, né? Tem gente de fora do país, né? Verdade, tem gente fora do país também.
Eu queria começar falando sobre isso para dizer que hoje a discussão sobre o racismo ela existe de uma maneira meio dissimulada, né? Eu acho que às vezes as pessoas ficam mais preocupadas em se defender da acusação de que ela está sendo racista do que repensar suas práticas, do que ir compreender exatamente o que é o racismo e como ele funciona, né? Que o racismo não é só quando a pessoa mau caráter vai lá e xinga o outro de macaco, não é só isso, embora isso seja execrável e deve ser combatido porque a gente identifica, né, rapidamente, mas além desse racismo, né, individual, digamos assim, de uma pessoa mal intencionada, né, que vai lá querer ofender a outra, existe também o racismo institucional, que está colocado nas nossas instituições, que, mais amplamente, está circunscrito ao racismo estrutural, que pauta toda a organização da nossa sociedade. Então, ainda que, às vezes, a pessoa não queira ser racista, ela pode estar sendo racista, principalmente quando ela se recusa a entender o que é o racismo e como ele funciona, né? E é aí que eu acho que a gente dá para falar de um episódio envolvendo a Associação Brasileira de Linguística, né? A Associação Brasileira de Linguística ela é majoritariamente, em seu quadro, constituído por pesquisadores brancos, né? Isso a gente sabe porque tem a ver com a bibliografia que a gente estuda, né? Nos cursos de letras, por exemplo, né? E isso é uma coisa que incomoda todas as pessoas, né? Ou melhor, a maioria das pessoas. E a gente sempre está comentando de um modo ou de outro disso, né? Porque não é que se queira tirar quem está lá produzindo conhecimento, mas produzir a possibilidade de particionar esses lugares instituídos com outras formas de pensar, com outros sujeitos de produção do conhecimento, ou seja, reconhecer que o racismo está produzindo efeito nesse quadro, no modo como a linguística está constituída, e ceder um pouquinho, né? Que é o que a gente estava falando agora que o Leandro me perguntou. Ceder um pouquinho. Seria um pouco da questão de espaço de fala, que às vezes quem assiste a gente, quem vai assistir a gente esse vídeo no futuro, né? Vai ver a gente falando. O que tem a ver? Assim, eu penso assim, né? Teria a ver com o Elton, você está falando sobre espaço de fala, sobre pegar, por exemplo, uma revista acadêmica que a associação produz. Tem lá. Você está falando de particionar esse espaço, particionar uma live, particionar o dinheiro de verba XYZ. Você está falando disso ou não? Eu estou falando disso também, em última instância, mas eu estou pensando, pegando um ganchinho da fala da Camille, que foi muito boa essa questão do silenciamento, e eu estou pensando simplesmente assim, em escutar o que o outro tem a dizer, por exemplo. Que é uma coisa que não acontece. Algo mais simples, né? Ainda. Muito simples, mas que produz efeito, porque quando eu sou escutado, quando eu faço uma crítica e sou escutado, isso pode produzir um efeito, né, que vai desdobrar mais tarde lá nisso tudo que você está falando aí, né? E é aí que entra a questão da Associação Brasileira de Linguística. A associação vinha na sua rede social colocando hashtags de racismo não, né, fascismo não, e etc. E a gente pensou, bom, muito legal, né? É isso mesmo, né? Não dá para tolerar hoje o racismo. Então tem que dizer, tem que gritar racismo, não. E aí eu, sentindo, vendo que a associação parecia aberta para discussão, fui lá comentar. Eu falei assim, olha só, as lives que a associação está fazendo estão muito boas, mas uma associação brasileira de linguística ela pode fazer mais, né? Ela pode produzir efeito no quadro étnico-racial da linguística brasileira, que é predominantemente branco, né? Pode produzir iniciativas. E aí houve silêncio, né? A associação continuou fazendo postagens com hashtags em inglês, e isso me incomoda um pouco, não é que eu tenha nada contra o inglês, obviamente, né? Mas me incomoda um pouco essa glamorização da língua inglesa, que tem a ver com isso que a gente falou agora há pouco do imaginário, que é aceitar como bonito tudo que é de fora, né? A gente dá importância para casos de violência que são de fora, e tem que dar importância mesmo, porque são revoltantes, mas a gente não pode se esquecer dos nossos casos de violência, né? Então, isso para mim ficou muito marcante, aí eu fui lá comentar, olha só, hashtags em inglês, né, lá nas redes sociais da Associação Brasileira de Linguística. Hashtags em inglês por si só não basta, é necessário mais iniciativas, é necessário que a instituição
tome medidas para além das redes sociais. E aí, bom, os administradores da página, respaldados, ao que parece, pela presidência da associação, me acusaram, né, de estar perseguindo a associação, né? Me censuraram, bloquearam, censuraram várias pessoas que acharam desproporcional a acusação, que foi extremamente desproporcional. Como que uma pessoa sozinha, ao fazer um comentário em rede social, pode perseguir uma associação, né? Isso é logicamente impossível, né? A gente pode chamar até os matemáticos para fazer uma conta para mostrar que é logicamente impossível. E disso se desdobrou uma série de coisas que foram tão surreais, né? Como, por exemplo, eu vi saírem à praça grandes nomes da linguística com versões distorcidas sobre o ocorrido para me difamar, né? Para me caluniar, para tentar produzir, né, a imagem de que eu era um rebelde sem causa, de que eu tinha alguma coisa pessoal contra alguém ali. E eu nunca tive, né? Nunca tive, não quero, não sustento, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz. Às vezes a gente até, né, passa por situações em que a gente briga, mas depois eu sou uma pessoa que eu não guardo rancor de ninguém, eu gosto de amizade com todo mundo, enfim, né? Então eu não tinha nada contra ninguém, mas eu vi todo esse movimento acontecer que eu não consigo, e nem deveria conseguir, entender esse movimento se não fosse pelo fato de que a nossa academia, representada aí pela linguística brasileira, ela está pronta para expurgar qualquer crítica que tente produzir um deslocamento na conjuntura étnico-racial majoritariamente branca da linguística, né? E aí que a Repense começou a ganhar força, se construir, começamos a nos organizar. Nós cansamos de falar e não ser ouvidos, nós cansamos de falar e ser silenciado, censurado, cansamos de ficar lendo referências que não dizem respeito à nossa subjetividade, né? Às nossas questões, aos nossos modos de pensar, né? A gente cansou de olhar para as mesas e ver aquela monotonia, né? Como fala? Monocromático, né? Aquela monocor, né? Monocromatismo. O monocromatismo e a monotonia também, porque tem o tom, né? O tom de pele e o tom de voz que acaba sendo constituído a partir do tom da pele. Então a gente está aí com essa rede, para poder, não queremos com essa rede, né? Acho que já é um consenso, a gente está com grandes pesquisadoras e pesquisadores junto com a gente, que cada reunião deixam a gente babando. Sim. Com a destreza, com a ética, com a poesia que falam, com a potência, né? Temos a Ana Lúcia, a Cassandra, o Gabriel Nascimento, o Rogério Modé e tantos outros que estão aí. Tem um pessoal chegando agora, porque agora está tão bonito, está chegando tanta gente, eu já não consigo nem lembrar mais do nome de todo mundo. Isso é ótimo, né? Então, para dizer que o movimento está tão bonito, está tão legal, está tão forte, que a gente não quer rivalizar com associação nenhuma, né? Eu, particularmente, embora tenha acontecido tudo comigo, né? Eu estou preferindo agora colocar minha energia em construir a Repense, que é uma coisa bonita, né? E nós não queremos rivalizar com ninguém, né? Mas a gente vai pautar o nosso movimento politicamente, né? Quando gritar é fácil de silenciar, mas quando a gente grita 150, aí a coisa fica mais embaixo. Então, a gente está aí para isso, para produzir esse movimento político, esse movimento teórico, né? E pautar a transformação dessas estruturas injustas, desiguais, né? Que estão aí na linguística brasileira. Isso mesmo, Elton. Camille, para você, o que a Repense ela representa? Porque assim, o Elton falou de um acolhimento, né? Falou de uma questão assim, de um canal para ele colocar a energia dele, essa coisa bonita, e é bonito mesmo. Eu lembro do dia 26 ou 25 de junho que a gente se reuniu para montar a Repense, para fazer uma... por volta dessa data. Tá cortado? Cortou? Agora tá dando para ouvir aí? Tá cortando. Ô, Camille. Tá cortando? Agora vou tocar a bola para você. Vai. O que você, para a Repense, para você? Então, a Repense, quando a Larissa falou da Repense para mim, né, eu achei todo esse episódio que o Elton falou,
a gente se solidariza, né? A minha dor foi a dor dele. Eu acho que por a gente passar por esse silenciamento, e eu tinha passado por um silenciamento também, e questão de machismo com alguém da minha família, que eu estava tentando explicar situações que ele estava sendo racista, mas ele não, como aquilo, o branco, ele nunca, não, racista eu não fui, nunca é. Então, quando ele foi muito, muito racista comigo, assim, de chegar para mim e falar assim que eu não tinha capacidade mental de discutir com ele, sendo que eu estava trazendo referências de autores negros como Angela Davis, Bell Hooks, Silvia Almeida, sabe? Pessoas para tratar sobre questão de racismo, o que é o racismo, por mais que não é esse racismo explícito, mas o fato de você querer calar uma mulher preta, né? Você querer calar e querer não só me calar, mas calar os autores, os teóricos negros que eu leio dizendo que não tem voz, que tipo, ele falou, não tem voz, não tem voz. Como assim não tem voz? Sabe? Então, essa situação, quando aconteceu, foi muito, assim, muito próximo que aconteceu com o Elton, e eu até mandei mensagem para ele, aí me solidarizando com a dor dele, e a Repense veio para isso, sabe? E veio para me acolher também a partir desse momento, porque era uma pessoa que eu gostava muito, alguém da minha família, que a gente nunca pensa que vai ser, né? Mas, infelizmente, foi. Ele é branco e tal, enfim. E isso mexeu muito comigo, mexeu muito porque são momentos de opressões, né, que você toda hora tem que lidar. A todo momento você tem que lidar, a todo momento você tem que lidar, ou você é o estereótipo da barraqueira, da extremista, né? Sempre é assim, porque tu é muito extremista, porque você é muito violenta nas tuas palavras, eu não vou te dar voz, eu não estou pedindo voz, eu quero dizer que tu é um hipócrita racista. Então, a partir disso que aconteceu, eu fiquei bem revoltada, assim, sabe? É uma coisa que eu não me permito mais me silenciar, acho que nós todos não temos mais que nos permitir. E o que aconteceu em relação ao Elton e que acontece com todos nós, entendeu? E são formas de racismo, né? São formas que estão aí tentando nos oprimir, seja dentro da academia, seja fora dela. Então, a gente está sempre junto. Então, a Repense, ela veio, como o Elton falou, veio com um acolhimento, né? Veio para mostrar que somos muito e somos fortes. Então, tipo, eles não vão silenciar uma pessoa, eles podem até tentar, porque eles não conseguiram silenciar também. Tentaram, mas não conseguiram, né? E agora silenciar 150 pessoas, pesquisadores, e muito mais, que com certeza a Repense vai crescer cada vez mais, eles não vão conseguir, sabe? Então, a Repense veio para isso, para nos mostrar que somos fortes, que estamos juntos e construir a nossa voz dentro não só da academia, mas fora dela, e ter essa questão do ativismo, uma questão da militância negra, de mostrar, não, você não vai me silenciar. Eu estou aqui, eu produzo ciência, não tem esse negócio de, como eu falei anteriormente, do que é mais ou menos científico só porque é um branco que está produzindo, é porque é o branco que vai estabelecer isso. Não, a gente tem que mudar isso, sabe? Desconstruir e descolonizar, sabe? E questionar, por exemplo, cadê os autores negros que dentro da academia? Cadê os professores negros? Por que não tem muitos professores, entendeu? Tipo, no IEL a gente pode contar no dedo quantos professores negros tem. A gente pode contar no dedo. Eu não falo com nenhum negro. Eu tenho 2, acho que eu sei 2, assim. É muito pequeno, entendeu? Então, quando você, por exemplo... Aí uma coisa que eu estava até conversando com um amigo meu, um tempo desse, sobre essa questão, tipo assim, na UFPA... a UFPA é um lugar também majoritariamente branco, né, com professores brancos e tal. E agora, durante todo o meu curso na academia, né, no curso da minha graduação, eu não tive nenhuma grade, nenhuma disciplina falando sobre cultura ou literatura africana. Eu não tive. Não tive.
E agora parece que vai ter, não estou sabendo tem, mas aí eu fico pensando, quem é a pessoa que vai dar sobre essas questões? Aí, tipo assim, é sempre um professor branco, tudo bem, ok, mas aí entra essa questão do lugar de fala, que eu acho assim, tipo, o que me incomoda não é do branco estar falando da gente, o que me incomoda é essa falta, sabe? Essa falta de pesquisadores que podem falar e além de falar, eles vivem que nós vivemos, entendeu? Então, tipo, eu vejo que dentro sei lá, no ensino médio, até mesmo no início da graduação, eu não sabia quem era Evaristo da Conceição Evaristo, sabe? Eu não sabia quem era a Conceição Evaristo. E tem muitos nossos alunos também que não sabem. Então, é legal também a gente tentar... Não só ela, né, como os outras escritoras negras que estão aí, né, falando da sua dor, falando de uma forma muito poética. Eu li Beco da Memória da Evaristo e é um livro que dá vontade de chorar e ao mesmo tempo você se vê em muitas questões lá. Então, a gente percebe, poxa, uma literatura rica dessa, de pessoas negras, cadê essa literatura, não só dentro da escola, da universidade, mas fora, sabe? A gente não tem... Então, quando tem, por exemplo, Machado de Assis, foi embranquecido, entendeu? Se embranquece a identidade do autor negro. Lima Barreto, a gente ouviu... Embranquece... Perdão, Camila, mas é que embranquece literalmente, né? Até as imagens dele... Sim. Tipo, Lima Barreto, eu fui saber que Lima Barreto, dentro da universidade, foi um estudo tipo, super rápido, assim, nem teve um aprofundamento, nem nada. E aí, quando a gente entra, quando a gente cresce, quem que a gente tem como referência? Um autor racista, o do Sítio do Pica-Pau Amarelo, esqueci o nome dele. Monteiro Lobato. Isso. Então, tipo, a gente tem que... Eu penso assim, que com meus alunos, né, tanto do ensino médio, então, até dentro, por exemplo, eu dou aula pelo PAFO. E eu falo que o PAFO, para mim, que é o Plano de Formação de Professores, que tem no Pará, né, que estão professores que já são professores, já têm um curso de magistério, mas eles estão procurando curso de licenciatura mesmo, né? E é um programa da CAPES e tal, que infelizmente, pela questão do governo, está sem verba, mas ele está resistindo. E o PAFO, ele foi um curso que me ensinou muito sobre essa questão, sabe? De entender essas oportunidades. Quando você vê lá, a maioria já são pessoas bem adultas, entendeu? Já são idosos, estão lá querendo, sabe, ter a oportunidade, são negros, né? E a oportunidade de querer terminar um curso de graduação. E a gente vê que não é que lá a gente vê que a situação é muito diferente. Essa desigualdade na educação é muito grande, sabe? Porque você vê um campus como a FPA está tendo tipo uma sala de informática para várias outras turmas, né? Do campus lá do polo de Capanema que eu trabalhei, que é numa escola que tem umas 3 salas e a estrutura é essa, entendeu? E quando você tem que usar o data show, você tem que agendar para poder usar para tal dia, porque só tem um. Então, tipo, você vê essa desigualdade de verba, essas questões todinho. Então, eu fico pensando assim, como que tem muito a que fazer, sabe? Muito que se desconstruir, muito que se descolonizar, desde dentro do ensino básico, né, até a academia. Porque senão a gente sempre vai ter que viver com essa sombra do privilégio branco nos assombrando a todo momento e querendo nos silenciar. Eu acredito muito nisso, assim. Acho que eu falei demais. Aproveitando. Que nada, é o espaço teu. Estamos falando de silenciamento. Agora. Alguém que ouse interromper. Não, olha, fale muito, porque tem muito a dizer, né, Camille? Você tem muito a dizer, o Elton tem muito a dizer, os pesquisadores da Repense têm muito a dizer, os professores negros têm muito a dizer. Às vezes a gente vai em evento, né? E a gente é muito falado, falam muito sobre nós, né? A Camille falou que ela não se incomoda que o branco fale sobre negros.
né? Ou que, na verdade, essa não é a maior preocupação dela, né? Para mim, assim, Camille, dividindo, compartilhando um pouquinho, eu sei que não é o meu... Não está na minha vez de falar, né? Vocês dois são os convidados ilustres. Sim, pode falar. Mas a mim me incomoda um pouco. Obrigado, El. A mim me incomoda um pouco, sim, sabe? Me incomoda, porque às vezes você vê me incomoda também, mas assim, não é o maior incômodo é a falta. É a falta de pesquisador, né? A pessoa tem que escolher qual incômodo. Ó, veja que situação, né? Qual é o incômodo que eu vou chutar agora? Vou pegar esse aqui que tá mais para mim. Brincadeira, rapaz. Mas é muito complicado isso. É muito complicado. A gente fica... Quando a gente ali se juntou na Repense, eu acho que foi meio que um coletivo assim, de alívio / acolhimento / não pode falar, né? Caramba, que movimento legal, e ainda bem que fizeram, né? Um ficou agradecendo o outro pelo movimento, foi um negócio bonito, né? Foi bem emocionante aquele primeiro encontro mesmo, assim, eu estava bem mal, né, toda a situação com ela também, isso mexeu bastante comigo. E é uma coisa que a gente pensa assim, como é que é a identidade, né? Quando a gente passa por essas situações, quando a gente vê um amigo nosso negro passando por situações de racismo, né, de opressão, de silenciamento, né, sendo censurado, a gente vê o quanto que a gente tem que passar por isso a todo momento. E todo momento tipo, ser atacado e ter que ficar a todo momento resistindo a isso, como se a gente não fosse ficar, poxa, eu tô cansada, sabe? De resistir, eu tô não pode cansada nem cansar. De silenciada, eu tô cansada, sabe? Hoje eu não tenho mais, assim... Eu tento, se a pessoa já vem com meu primo veio comigo, já veio com você no mesmo agressivo, para ser agressivo, então bora. Porque eu não sou obrigada a educar branco, eu não sou obrigada a explicar. E quando você ainda quer explicar, ainda quer ser didática, a pessoa ainda vem falar que são vozes da tua cabeça, enfim... Isso é complicado. Olha, eu penso que assim, olha, a gente já está estendido, mas o papo está tão bom que a gente quase que desliga a live e vamos conversar nós aqui, né? Mas olha, tá, gente, olha, ficou muito longo, muito obrigado, boa noite, desliga aí, gente, vamos conversar. Mas, última pergunta. Agora que também eu acertei no microfone, né, gente? Nossa, que navalhada, coisa de professor antigo, né? Meio velho. Você acha que cabe a questão Você acha que cabe repense em outras esferas, como ambiente de trabalho? Só cutucando, que é a última coisa, a gente não falou muito sobre trabalho, a gente ficou meio em academia. As pessoas que nos assistem, que nos perdoem, mas você acha que cabe repense no ambiente de trabalho? Eu acredito que sim, porque eu acho que no ambiente de trabalho também deve ter... Sim, sabe, com certeza, vamos repensar as atitudes também, os posicionamentos de racismo que acontece na questão do trabalho. Falando sobre essa questão de trabalho, eu também passei por uma situação aqui em Campinas, quando eu fui trabalhar numa escola, mas não vou citar a escola, que... né? Rolou uma situação aí que, tipo, eu no início não entendi muito bem o que era, né? Porque eu estava tentando entender muita coisa na minha vida. E na hora, tipo assim, eles pediram meu antecedentes criminais. Eu achava que era uma postura da escola, assim, de pedir antecedentes criminais, todos os profissionais que estavam lá. Depois de um tempo, eu fui perguntando para outros amigos que eram de lá e tal, dizendo assim, eles pediram antecedentes criminais? Não pediram. Aí eu fui, como assim não pediram? Não pediram. Por que pediram o meu? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí a gente vê o quanto que, tipo, se é uma regra de uma empresa que tem que pedir antecedentes criminais, por que pede para mim que sou negra e não pede para o meu amigo que é branco? Sabe? Então, repense, né? Vamos repensar as atitudes
também de racismo dentro das instituições, dentro do ambiente de trabalho, aquela brincadeirinha que você faz com seu amiguinho dentro do trabalho, sabe? Que é uma brincadeirinha que não é nada de brincadeira, é racismo, né? O racismo recreativo, como o próprio um autor falou sobre isso, que ele tem até um livro, só que eu esqueci o nome dele, mas a gente fica pensando sobre essas questões, assim. Então eu acho que a Repense, sim, é lá no ambiente de trabalho pensar se o seu amigo, por exemplo, tem uma atitude racista, né, seu amiguinho branco lá tem essa atitude racista, ó, para lá, né? Vamos pensar nessas questões, ver quantas pessoas negras a empresa ela contrata ou não, né? Porque o que é o padrão de pessoas para trabalhar numa empresa? O padrão é o padrão branco. Né? Se eu chegar assim com essa instância para trabalhar numa empresa, vão dizer, ó, você não se encaixa no perfil da empresa. Dá uma avisada aí, Fia. Eu acho que é isso. Eu queria comentar essa questão, essa pergunta, que é muito importante também, porque tem uma questão que é como nas últimas décadas a gente passou por mudanças econômicas muito expressivas, né? Que fizeram, por exemplo, com que o setor do comércio, né, comércio e serviços, né, representasse uma grande fatia, né, da produção da riqueza no país. A gente teve, junto com isso, uma questão racial que, às vezes, ela fica meio perdida, que foi o seguinte: no setor de comércio e serviços, a Camille comentou isso rapidamente, mas eu queria recuperar, você tem uma questão que é a imagem da pessoa, né? Na indústria, isso é um pouco menor, né? Não quer dizer que não haja racismo nas indústrias, né? Em outros setores, na agropecuária, por exemplo, mas no setor de serviços isso fica marcado porque você tem um setor de recursos humanos que vai recrutar pessoas, né? E essa pessoa, às vezes, ela está interpelada ideologicamente por uma certa imagem do funcionário ideal. E essa imagem do funcionário ideal, né, ela está socialmente compartilhada. E se a gente for perguntar, se a gente for ver bem, essa imagem social do funcionário perfeito para o comércio, para o setor de serviços, é de um funcionário branco, né? A gente percebe, né? Agora essa questão do cabelo parece um pouco que está mais resolvida, né? Tá encaminhada para a resolução, melhor dizendo, resolvida não, né? Mas há uma década atrás, você via o cabelo de mulheres negras, o cabelo crespo, sendo associado à falta de higiene, né? Você tinha mulheres negras indo fazer entrevistas para trabalhar numa loja como vendedora e falando que ela tinha que alisar o cabelo, porque era uma época que essa coisa do alisamento estava muito em questão, né? Você tem, por exemplo, homens negros, né, sendo descartados nas entrevistas de emprego por falarem, né? Ah, não, você não tem o perfil adequado, a gente está preferindo pessoas com um perfil mais suave, né? Que são as dissimulações todas do racismo, né? Quem disse que um homem negro não tem perfil suave? O que é perfil suave? É para não assumir o racismo, né? Não queremos um homem negro, fala um monte de coisa, né? Não quer uma mulher negra, fala do cabelo dela, que é uma coisa da qual ela não pode se livrar, né? Então, a gente tem aí nessa questão do mercado de trabalho barreiras muito fortes e consolidadas, né? Porque, pense, algumas pessoas podem estar nos ouvindo, né? Ou outras pessoas, talvez nós que nos estejam nos ouvindo, pensando assim, poxa, mas que besteira, é só alisar o cabelo um pouquinho. Vejam, o cabelo, ele é uma marca importante do processo de identificação de uma pessoa, né? O modo de se vestir, o modo de falar, a gente é linguista, a gente sabe disso, né? A gente estudou sociolinguística, o modo de se ver, se colocar no mundo, tudo isso é constitutivo da nossa subjetividade. Quando a gente tem barreiras no mercado de trabalho para essas questões que são constitutivas da subjetividade do negro, como o cabelo, como o nariz, como... Se você tem barreiras para o negro, não tem barreiras para o branco, você tem aí o racismo escancarado, ainda que ele esteja disfarçado, dissimulado. Então, só para dizer que tem um longo caminho para pensar isso aí, né? Porque tem várias
várias pessoas na semiótica, na análise do discurso também, que são teorias da linguagem, mostrando como que a mudança nessa questão do cabelo crespo, né? Como que foi uma questão que veio muito também pela questão mercadológica, então para vender produto de cabelo, do que mais propriamente para assumir a beleza do cabelo negro, né? Mas, bom, de um modo ou de outro, houve um deslocamento que hoje em dia a gente vê as negras lindíssimas com seus black powers, os negros lindíssimos com seus black powers trabalhando de vendedor, né, bonitinho lá de carteira assinada, isso é legal. Mas ainda tem uma grande discussão a ser feita, né? Sobre esse imaginário do funcionário perfeito, porque muitas das vezes a pessoa negra chega lá e é imputada a ela comportamentos que não são delas e que são comportamentos da branquitude, porque a branquitude é vista como comportada, como ética, como correta, eficiente, como adequada, como eficiente, que é uma coisa muito recorrente, né, no mercado de trabalho. Então, cabe repensar, respondendo à pergunta, né, todas essas questões, mas com coragem, porque é um longo caminho, né? Legal. É um caminho bem longo mesmo. É a questão que eu sempre falo, né? Se descolonizar, se desconstruir, todas essas questões é um processo, né? É um processo muito grande que nós mesmos temos que fazer, né? Fazer essa autorreflexão, essa autocrítica e também tentar mostrar isso para os nossos, né? Tipo, para o meu irmão. Eu sempre falo assim, meu irmão, eu tento sempre falar, olha, essas questões, assim, porque... Aí ele falava assim, porque a mamãe ela é racista, mas ela não pode ser racista, porque, tipo, ela é negra. Não, mas ela tem umas atitudes assim. Não, mas ela foi criada para ter isso por conta do discurso da branquitude, entendeu? Porque que ser negro é ruim, que ter cabelo crespo não pode ter, que é feio, né? Então, tudo isso, a minha mãe, ela teve essa construção que foi criada por uma branquitude do colonialismo mesmo. E eu tento fazer essa desconstrução com ela e também com meu irmão, tentando explicar, tentando fazer ele entender todas essas questões do porquê da gente se oprimir, porquê da gente achar que só, por exemplo, cabelo liso é um cabelo bom, porque tem que, sabe, o padrão branco é o padrão perfeito. Não, né? Vamos desconstruir isso, vamos desconstruir essas questões das pesquisas dentro da universidade, essas questões dentro do trabalho. Eu acredito que é um caminho longo, né? Como o Elton falou, mas estamos aí na luta. Que papo, isso aí. Rapaz, olha, eu vou assim, encerrando, vou com muita vontade de ficar batendo um papo. Eu até peço que vocês fiquem mais um pouco. A gente encerra por aqui. Eu agradeço ao Instituto Federal de Campos Campinas, a nossa direção geral, agradeço a comunidade interna, comunidade externa, professores, técnicos administrativos, os pais de alunos, os alunos em especial. Agradeço muito por ter, primeiro, me acolhido, né? É o meu campus de lotação, a gente fala assim, né? Eu tomei posse. A gente nunca esquece quando toma posse. Ei, Camille, já chega, né? Não sei se tu tá aí. O Elton já tá lá alocado. A gente já tá torcendo aí, né? Já a gente recebe essa notícia aí. Agradeço, porque o aniversário é uma data especial, né? Uma data especial, 7 anos. Tem muita história, muita gente que eu não conheço. Eu sou relativamente novo no campus, mas eu agradeço pelo espaço de fala, pela conversa, pela agenda, pela pauta. E, assim, esse assunto não vai parar, vai continuar. A gente vai continuar. Fica aqui o convite para os dois, o Elton e o Camille, voltem mais vezes. Vamos chamar mais dos nossos repensadores, não é? Para a gente fazer uma conversa bonita. Com certeza também. Obrigada, viu, pelo convite. Eu gostei bastante. Obrigada, Elton, pela parceria. Estamos aí. Obrigada, Leandro, também. Eu é que agradeço. Obrigadíssimo, Camille, pela parceria.
Ao Instituto Federal de São Paulo também fica o meu agradecimento e o meu parabéns pelo evento e pelo aniversário, né? Que também é importante. E ao Leandro, que é esse queridíssimo, um entrevistador desenvolto, super bem-humorado, porque esse tema ele é difícil, né? Mas se a gente deixa o nosso bom humor de lado, a gente não parece que não consegue, né? Então, ter o bom humor é fundamental. Então, obrigado, Leandro, pelo convite, pela parceria e pelo seu bom humor, que é fundamental. Também quero agradecer também ao Instituto Federal de São Paulo, aqui de Campinas, né, pelo convite. Obrigada, Leandro, novamente por esse convite. Você é sensacional, adorei. Né? Você foi muito, muito incrível e é isso. Tamo junto e misturado, gente. Um abração, até mais aqueles que nos assistem no futuro ou agora. Valeu? Obrigado ao Diego. Tchau, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, obrigada. Estamos a sós.